Olá! É muito bom estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao começar esse momento de culto e adoração, quero olhar para a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, verso de número 7, 8 e 9, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tudo que vamos fazer, que nós possamos fazer para o Senhor. Quero convidar você a falar com Deus nessa hora. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento em Deus e vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado, glorificado é o nome do Senhor. Ó Deus, queremos conhecer de perto o Senhor. Queremos, ó Pai, saber a Tua vontade, ser dirigidos, ó Deus, pelos Teus propósitos, andar nos Teus caminhos. Fala conosco, ó Deus, venha sobre nós e que cada momento de adoração seja algo único, sublime na vida de cada um que está ouvindo, assistindo, que possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e transformado em nome de Jesus. Amém. Antes de nós darmos continuidade, quero lembrar a você que você pode, então, se inscrever no nosso canal. Aí, Igreja do Nazareno Ebenezer. Quero te atentar para se inscrever aí na Igreja do Nazareno Ebenezer de Campinas. Você pode tocar o sininho também para receber novas notificações. Dá um joinha para que essa mensagem se espalhe. E muito mais, você pode ser um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem para mais 3 a 5 pessoas. Nós vamos agora adorar e louvar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos juntos? Graças a Deus, é bom estar na casa do Senhor nesta manhã e podermos declarar a Ele o que nós sentimos por Ele, nos nossos corações. Vamos declarar a Ele que nós gostaríamos de ter mais do que uma voz, mais do que uma canção para oferecer a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Eu queria ter mais
uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. A sua vida, ela seja inteiramente para o louvor ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Mais uma vez queremos olhar para a palavra de Deus no livro de Salmo. Temos estudado. Você, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, você deve ter estudado junto com o irmão Luiz, o Salmo de número 72. Agora, nós vamos para o Salmo de número 73. O 72 é um Salmo de Salomão, mas o 73, agora, e nós vamos olhar, é o Salmo de Asaf. Olha só, parece que agora vamos parar um pouquinho de olhar para o Salmo de Davi e olharmos para o Salmo de Asaf. Não dá para a gente ver o Salmo todo numa única mensagem. Quero dividir em duas porções. Nós vamos, nesse instante, olhar do verso 1 até o verso de número 17. À noite, nós vamos do Salmo 73, verso de número 18 em diante. Tá ok? Vamos lá. A primeira parte do Salmo de número 73 diz assim, Salmo de Asaf, diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejei os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. E a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e levar ou lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado.
se eu tivesse pensado em falar tais palavras, teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando olhamos para o Salmo de número 73, nós descobrimos que o autor é Asaf. E o significado em hebraico de Asaf é coletor ou recolhedor. Aqui é o salmo do coletor ou do recolhedor. Asaf era filho de Baraquias, filho de Levi, segundo 1 Crônicas, capítulo 6, verso 39 a 43. Asaf foi levita, salmista, profeta, encarregado da música sacra nos dias do rei Davi e Salomão. Era levita por hereditariedade, pertencendo à tribo de Levi, descendente de Levi. Teve aí notoriedade quando foi escolhido para entoar louvores ao Senhor na transposição da arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, juntamente com Etã, Emã, liderando a adoração. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16, até o verso de número 19. O instrumento que ele tocava era símbolos, instrumento de percussão. Foi salmista, tendo o Salmo 50 e o de 73, que nós estamos agora, até 83 atribuídos a Asaf. A partir de agora, até o Salmo 83, vamos sempre ver esses salmos de Asaf. Ele era um profeta, ele fez proclamação dos juízos de Deus. E podemos ver isso do verso 17 até o verso de número 20 e no Salmo de número 83. Ele era um cara memorável. Por quê? Ele era memorável porque os filhos de Asaf eram um grupo de levitas que foram influenciados e levados à adoração através do seu pai Asaf. Os seus filhos se tornaram prova de que Asaf marcou a sua época. Impressionante, porque era um pai que conseguiu transmitir aos seus filhos aquilo que ele aprendeu. Ele conseguiu transferir o seu legado. E aqui, uma lição especial a nós pais, para transferirmos o nosso legado aos nossos filhos. Asaf tornou-se, assim, alguém muito importante. Quando olhamos para 2 Crônicas, capítulo 29, verso de número 30, encontramos o seguinte versículo: Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. 2 Crônicas 29, verso de número 30. Quando olhamos para o começo desse salmo, encontramos uma declaração de Asaf extraordinária. E essa declaração de Asaf era sobre a bondade de Deus. Asaf teve uma educação religiosa, a lei da justa retribuição, e é impressionante que ele então diz assim: de fato
Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou, em outra versão está assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os de coração limpo. Todas as vezes que eu quero personalizar a palavra de Deus para a minha vida, eu troco alguns nomes próprios daquele texto e coloco o meu. E agora, para introduzir este salmo, eu quero desafiar a você ler colocando o seu nome, tirando Israel. E a leitura fica, eu vou fazer do meu nome: de fato ou verdadeiramente bom é Deus para com o Marco Antônio, para com os de coração limpo. Quero fazer um desafio a você, de você fazer essa leitura colocando o seu nome. E aí você vai poder dizer mais uma vez comigo: verdadeiramente ou de fato, bom é Deus para com, coloque o seu nome, com Marco Antônio, para com aquele que é de coração limpo. Ele estava falando da bondade de Deus. E é impressionante que a bondade é inseparável com relação à noção de Deus. Ou seja, Deus é bom. Ele não pode ser Deus se não for bom. Deus é bom. E Deus é bom na sua própria essência. Mas Ele é bom na sua própria essência e Ele também compartilha a sua bondade para comigo e para com você. Quero lembrar a você que a bondade de Deus é infinita, em primeiro lugar. A bondade de Deus é ilimitada. A bondade de Deus é eterna e a bondade de Deus é abundante. Quero repetir e quero lembrar a você que fez esta leitura, colocando o seu nome, dizendo verdadeiramente Deus é bom, lembrando que a bondade de Deus, ela é infinita, e a bondade de Deus para com você é infinita. A bondade de Deus para com você, para comigo, é ilimitada. A bondade de Deus para com você e para comigo é eterna. A bondade de Deus para com você e para comigo é abundante. E o Senhor tem prazer em comunicar a sua bondade, em distribuir a sua bondade. Deus se deleita em comunicar esse atributo que nós chamamos na teologia de atributo comunicável de Deus. Ou seja, a bondade de Deus é comunicada ao ser humano, para você e para mim. Ele se regozija em compartilhar da sua riqueza. E Asaf está justamente falando sobre essa questão da bondade do Senhor. Bondade do Senhor para com Israel, para com aquele de coração limpo. Nós, ao olharmos o Salmo de número 73, encontramos que a fé de Asaf estava alicerçada na bondade de Deus, como Deus era bom para com os israelitas. Mas, no entanto, nós encontramos que logo em seguida ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos. Embora ele tinha esse alicerce da sua fé na bondade de Deus, revela aqui Asaf que quase ele tropeça, quase ele cai, quase ele vai ao chão. E por qual motivo? Que ele começa então a olhar para alguns pontos. E ele começa então a ficar bastante agoniado, porque
ele agora precisa entender esse negócio da bondade de Deus e então os outros prosperando, e ele, ao olhar os outros, parece que para ele a bondade de Deus é diminuída. Veja que os pés dele vacilaram, porque ele começa a olhar e invejar os arrogantes. E a inveja, ela começa com a comparação. A irmã siamesa da inveja é a comparação. Talvez um momento parece que Asaf para comparar-se ao ímpio, e nesta comparação os seus pés resvalaram, ou quase que ele vai ao chão ou desvia os seus passos. Quantos não têm parado para fazer uma comparação com pessoas que não têm Deus? E aí você diz o seguinte: olha, essa pessoa não tem Deus e prospera. Olha, aquele que tem Deus está doente, aquele que tem Deus está com câncer, aquele que tem Deus está passando um momento financeiro difícil, aquele que tem Deus está nessa pandemia fechando as portas da sua empresa, fechando as portas do seu negócio, enquanto aquele que não tem Deus está prosperando. A sua saúde vai de vento em popa, as coisas que ele faz vão de vento em popa, tudo vai muito bem. E a nossa tendência, muitas vezes humana, é fazer esta comparação, esquecendo-se dos benefícios, passando a ser murmuradores da nossa própria condição, passando a ser incrédulos na providência de Deus, passando a omitir e esquecer completamente do Senhor em face ao dizer que Ele é bom. E nós encontramos aqui, pelo menos, alguns pontos em que ele inveja os ímpios. Veja só que nós encontramos que ele inveja os ímpios em 3 situações. Primeiro, ele inveja os ímpios na sua saúde. Verso de número 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, nédio. Ele está dizendo, olha, parece que esse povo não passa aflição no corpo. Parece que para eles não há preocupação nenhuma, tudo vai muito bem, e o seu corpo está ótimo. Ainda mais numa pandemia como essa, talvez você diga assim, puxa, aquele irmão que é fiel ao Senhor, olha só, ele passou por Covid e ficou mal. Ou você diz, passou pelo Covid e ele veio ao óbito, enquanto o outro que é um arrogante, enquanto o outro que não tem Deus na sua vida passou, superou. Asaf está fazendo essa comparação nessa primeira área, dizendo, olha, o seu corpo é sadio e nédio. Há uma inveja por parte de Asaf, porque ele faz uma comparação com a saúde dos maus e a saúde dos bons, e chega à conclusão que a saúde dos maus é melhor. Por isso ele está dizendo, olha, os meus pés, ele resvalaram, faltou pouco para desviar os meus passos. Talvez você está vivendo esse momento de comparação e de inveja. Quero dizer a você que esse é o caminho da sua própria destruição. Segundo, nós encontramos que Asaf diz assim, não há fardo, não há fardo no trabalho para o ímpio. Verso de número 5 diz assim, não partilham das canseiras dos mortais, nem não são afligidos como os outros homens. Veja que ele está dizendo, olha, não partilha das canseiras dos mortais. Ele está dizendo, não há fardo no trabalho. Para os ímpios não há fardo, eu estou aqui batalhando, suando, fazendo o máximo, há só canseira. Parece que para o ímpio não há fardo no trabalho. Por isso que ele está dizendo que os pés quase resvalaram.
ele está fazendo uma comparação e dizendo assim: eles desfrutam de boa vida, eles desfrutam de sombra e água fresca, enquanto eu estou aqui ralando, trabalhando duro, e parece que as coisas não andam, não vai. Ainda a terceira inveja é a vida de sucesso que eles têm. É a vida de sucesso que eles têm. O verso 12b diz assim: e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Asaf está inconformado ao olhar para o ímpio, para aquele que não ama a Deus, para aquele que não agrada a Deus, para aquele que leva uma vida completamente longe de Deus. Está dizendo assim, a saúde deles é melhor, no trabalho eles não são afligidos, sombra e água fresca, e ainda eles prosperam no mundo. O sucesso está sempre presente para essas pessoas. Mas em seguida, Asaf fala de 7 características dos ímpios. E aqui é um ponto importante, que eu e você não venhamos a colocar os olhos a não ser em Deus. Se colocarmos os olhos no ímpio, nós vamos ver que talvez a saúde pode ser melhor, talvez o trabalho é menos cansativo, menos árduo, e a vida parece ser um sucesso. Mas existem 7 características do homem ímpio que eu quero, junto com você, olhar nesse salmo, que possa estar longe de mim e de você. A primeira característica que nós encontramos aqui, verso de número 6, é a soberba. Diz assim: daí a soberba que o cinge como um colar. Asaf conclui que os homens sem Deus exibem a sua soberba como um colar. Quando o homem não tem o temor de Deus no coração, dá status ser soberbo, falar das grandes realizações com a boca cheia de arrogância. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu falo mesmo, cheio de arrogância. E Asaf está dizendo que a primeira característica do ímpio é justamente a soberba. A segunda é a violência. Veja que diz o verso 6, parte B, diz assim: a violência os envolve como um manto. A violência os envolve como um manto protetor. Era usado um manto para proteger o viajante, e muitas vezes ele tinha esse manto por causa das intempéries do tempo. Ele então era envolvido como manto, mas aqui ele diz que a violência os envolve como manto protetor. São violentos, pois sendo assim, estão seguros. Ninguém mexe comigo. Ninguém manda em mim. Eles podem mandar e desmandar. As pessoas têm medo do homem violento, porque ele fica quase que intocável. E aqui nós encontramos essa segunda característica, apresentada justamente por Asaf nesse salmo, dizendo: olha, eu fiz a comparação, mas descobri que o ímpio tem algumas características que não fazem parte. E o verso que nós lemos, o último 17, até que eu entrei no santuário e descobri qual seria o fim deles. Porque o fim deles é muito ruim e terrível por causa da soberba, por causa da violência. Terceiro, os glutões. Veja que os olhos saltam-lhes da gordura, verso 7. Asaf percebeu que os homens perversos adoram fartura. Conclui seus atos de maldade em uma mesa farta, em uma mesa muito cheia, com a filosofia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em quarto lugar, a característica do ímpio: ele é fantasioso, do coração brota-lhes fantasia, verso de número 7, parte B. Inventam novas formas de pecar.
O seu coração é um laboratório de maldade. E Asaf começa então a descrever sobre esses homens ímpios e dizer o seguinte: olha, ele é fantasioso, é capaz de brotar fantasias de maldade. Em quinto, nós encontramos que ele é malicioso no falar. Montejam e falam maliciosamente, verso de número 8. Nas rodas de amigo eles falam coisas com sentido duplo. E ele então quase que cai, embora olhando a bondade de Deus, ele passa a comparar e invejar o ímpio. E vê que o ímpio ele tem as suas características diferentes, porque ele goza de uma saúde, ele há um pouco esforço no trabalho, a vida de sucesso, mas ele também tem alguns pontos que fazem com que o seu fim seja horrível, seja denso, seja cruel, porque o falar é malicioso. Em sexto lugar, nós encontramos também que Asaf fala que o ímpio é irreverente. Contra os céus desabam a boca, verso de número 9. Também não falta em nossos dias homens que enriquecem falando aberrações contra os céus. Alguns programas famosos chamados stand-up, que alguns abrem a sua boca para simplesmente falar contra os céus e achar graça e fazer piadas contra o nome do Senhor, quando ele está dizendo para não tomarmos o nome do Senhor em vão. Além de tudo, em sétimo e último lugar, a sua língua percorre a terra, verso de número B, porque são difamadores. Os ímpios são difamadores. E aí falam com orgulho dos seus casos amorosos. E tais notícias percorrem toda a terra. Você já ouviu pessoas contando vantagem dos seus casos amorosos, sendo ele casado, contando vantagem para os seus amigos, para a roda em que estão com a mesa farta, falando das suas peripécias na área da sexualidade, como se fosse uma grande vantagem, um grande lucro. Mal sabe ele que só vai atrair maldição. Asaf está fazendo esta comparação entre ele e o ímpio. E ao fazer essa comparação, ele vê que a saúde deles é melhor, que eles não precisam de muito esforço para o trabalho. Ele vê também que tudo que colocam as mãos há sucesso. Mas ele passa a olhar para o texto e descobrir características no ímpio que não deve fazer parte da vida do cristão. Nesta manhã eu quero chamar a tua atenção, porque Deus, Ele é bondoso para conosco. E a sua bondade, Ele compartilha conosco de uma maneira especial. E por mais que você tenha a tentação de fazer uma comparação entre você e outra pessoa, lembre-se da bondade de Deus. Pode ser que o ímpio ele tem uma saúde melhor. Pode ser que o ímpio tem menos esforço para ter o seu ganho. Pode ser que o ímpio tem sucesso naquilo que ele está a fazer. Mas eu quero lembrar a você que estas características que eu acabei de citar, que são 7, que faz parte da vida do ímpio, não deve fazer parte da minha vida e da sua vida. A soberba, a violência, a glutonaria, um coração onde brota fantasias, malícias no falar, irreverente com as coisas do céu e de Deus,
difamadores, não fazem parte da nossa vida. Para concluir a mensagem, eu quero deixar 2 pontos importantes para que nós possamos refletir e aplicar na nossa vida. O primeiro é: o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Aqui é um ponto extraordinário que Asaf faz-nos entender, que o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. O que você é diante de Deus? Nada adianta ser bem-sucedido aqui, mas não saber onde vai passar a eternidade. Não adianta você ser bem-sucedido aqui, se você não sabe onde passará a eternidade. Aqui é o ponto. Onde você vai passar a eternidade? Talvez algumas características desse homem ímpio ainda há na sua vida, no seu coração, no seu caminhar, e os seus pés resvalaram e desviaram os seus passos. Hoje o Senhor está trazendo essa mensagem a você para te alertar, para te conduzir, para te trazer para o caminho correto, antes que seja tarde demais. Segunda lição é que as provações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. E é por isso que muitas vezes não temos a saúde como a do ímpio. Há um trabalho árduo, não há facilidades como a do ímpio. E o sucesso não chega com facilidade como chega do ímpio. Por quê? Justamente porque é nas provações que as nossas prioridades são acertadas. Sentimos vontade de buscar o que é eterno e imaterial. De alguma forma, a dor nos leva mais perto do Senhor. Por isso que as coisas não são tão simples e nem tão fácil. Porque muitas vezes a dor nos leva perto do Senhor. Nesta hora eu quero encerrar dizendo e lembrando a você que Deus é bom. De fato ou verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Troque e coloque o seu nome. De fato, verdadeiramente, Deus é bom para com o Marco Antônio. Para com aquele que é de coração limpo. Não olhe para o ímpio, não compare, não tenha inveja. Lembre-se que Deus é bondoso e Ele quer compartilhar a sua bondade com você nesta hora. Vamos orar. Pai, estamos diante da Tua Palavra e que a Tua Palavra penetre no profundo do nosso coração. Precisamos do Senhor, ó Deus. Longe de nós compararmos a nossa vida com a do ímpio. Sabemos que características do ímpio e do cristão são diferentes. E nós, ó Deus, queremos ter as características de Cristo na nossa vida. Queremos ter as características do Senhor na nossa vida. Ó Pai, nós queremos suplicar a bondade do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa. Ó Deus, temos a ciência que o Senhor tem prazer em compartilhar a Tua bondade. E, ó Deus, ajuda-nos a olhar para Ti e lembrar que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Graças a Deus, louvado seja o Teu nome. Amém. Chegou o momento da nossa adoração. Adorar a Deus não é somente com a boca. Adorar a Deus é também com aquilo que nós temos, com aquilo que nós recebemos por causa da bondade de Deus. Deus é bom, compartilha a sua bondade para conosco, nos abençoa e nós então adoramos ao Senhor com aquilo que nós temos. No momento da oferta, os números estão na tela, você pode fazer a sua transferência através dessa conta bancária que está na tua tela nesse instante.
ou ainda através da chave Pix. Você pode transferir agora mesmo. A chave Pix é 19 983 49 0033. Você pode, então, ofertar e pode dizimar. Lembrando que o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus coloca na nossa mão. A 10ª parte. O Senhor é tão bom, é tão extraordinário, que Ele pega um todo e coloca na nossa mão. E pede que a gente devolva a Ele somente 10%. E Ele pede que devolva porque Ele confia em você. Ele sabe que você é fiel e que você anda em fidelidade perante Ele. E que você vai fazer, não uma troca, mas vai realizar a sua fidelidade, independente de como está a pandemia, de como está a crise. O Senhor conta com a nossa fidelidade. E é interessante que lá em Malaquias diz assim: faça prova de mim. Nós não fazemos troca, mas Ele pede para fazer uma prova. Se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei as bênçãos. Então, quando você pratica o seu dízimo, um ato de fidelidade ao Senhor, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama sobre a sua vida. Não como uma troca, não. É porque lembro muito da minha professora que já está lá no céu, Margarida Daúde, diz assim, ela dizia assim, seminaristas e futuros pastores, Deus honra a nossa fidelidade, não as nossas proezas. Há muita pessoa que fica pensando nas proezas que realiza, mas Deus honra é a nossa fidelidade e não as nossas proezas. Também você pode adorar ao Senhor, os números estão aparecendo aí na tela, tá? Pode adorar o Senhor através da sua oferta. A oferta é uma atitude de gratidão. Eu sou grato a Deus por aquilo que Deus tem realizado na minha vida. Deus tem sido bom, como a gente acabou de ver. Deus tem sido bom, então eu tenho uma atitude de gratidão. Olha, nós estamos fazendo essa filmagem, você pode dar uma oferta especificamente para esse trabalho. Faça isso. Eu tenho a certeza que você tem sido abençoado através das mensagens, que tem tido um trabalho específico para isso. Você pode deixar a sua oferta para isso. Escrever, irmão Curte, eu quero deixar uma oferta para esse trabalho maravilhoso que estão fazendo com a filmagem e a cada dia eu posso assistir da minha casa e adorar da minha casa. Faça isso. Ou através de uma oferta para cestas básicas, ou simplesmente deixar uma oferta na casa do Senhor, ou para algum missionário. Faça isso em nome de Jesus. Quero orar com você pela sua oferta. Pegue o seu celular, faça a sua transferência e vamos orar por isso. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de ofertarmos e de dizimarmos ao Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre estas vidas agora. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? O universo chora, o sol se abre.
Chegou a hora da nossa oração. Você já louvou, acabou de louvar a Deus e chegou a hora de nós orarmos. Orar é falar com Deus. E eu quero convidar você a se expressar diante do Senhor. Se você está doente, põe as mãos sobre a parte enferma. Eu creio no poder de Deus. Creio que o Senhor é capaz de fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Se você tem algum parente que está enfermo, nessa hora, coloque ele em oração. Talvez há uma situação familiar que precisa da sua oração. Alguma coisa entre marido e mulher, entre pais e filhos, clame agora. Ou é um pedido de conversão, é tempo de você orar. E vamos orar juntos, em nome de Jesus. Quero lembrar também, para que a gente possa clamar nesta hora pelo nosso país, pelos médicos e enfermeiros, que Deus tenha misericórdia e que esse espírito de morte que paira sobre a nação possa ir embora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora nós cremos, ó Deus, no agir do Senhor. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E em nome de Jesus, nesta hora, este que está enfermo, que as tuas mãos possam estar sobre a vida dele, agora, curando, tirando essa dor, ó Pai, na cabeça, no peito, ó Deus, na área do estômago, tirando, ó Deus, essa enfermidade, restaurando, trazendo saúde, liberando os pulmões para que possa respirar, em nome do Senhor Jesus, tirando essa infecção, essa inflamação, tirando, ó Deus, esse mal da vida desta pessoa agora. Nós cremos no poder, na atuação do Senhor, cremos que o Senhor faz o milagre e que o Senhor cura. Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que sara, venha sobre estas vidas agora, em nome de Jesus. Pai de amor, eu também oro por aqueles, ó Deus, que estão colocando os familiares, problemas na área conjugal, problema de relacionamento entre pais e filhos. Ó Pai, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, vivendo em trevas, vivendo debaixo da direção de Satanás, vivendo debaixo da escuridão e da opressão de Satanás, seja quebrado agora, desfeito agora, em nome do Senhor Jesus, que haja liberdade, libertação, ó Deus, transformação, traz de volta para a tua casa, traz, ó Deus, para os teus caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu clamo a Ti e suplico que o Senhor venha sobre estas vidas, em o nome de Jesus. E que haja testemunho na tua casa, de como o Senhor agiu, de como o Senhor operou, como o Senhor realizou o milagre, porque cremos em milagres, porque o Senhor é o Deus dos milagres. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos: Abba Pai, Paizinho querido, venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queremos dar a bênção nesse instante. Graças a Deus, tivemos mais um momento diante do Senhor e nós queremos abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, erga suas mãos. Se você estiver na sua casa, erga suas mãos para o seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Lembrando a você que a mensagem agora pela manhã continua à noite, Salmo de número 73, parte B. E eu quero convidar você às 18h30 estar ligadinho, ouvindo aquilo que Deus tem para lhe dizer. Inscreva-se no nosso canal, toque o sino, ainda dê um joinha se você gostou da mensagem e compartilhe com mais 3 a 5 pessoas. Que Deus te abençoe e até a noite, em nome do Senhor.